Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de EBD 2025 utilizando a revista pela editora CPAD. Neste vídeo, vamos trabalhar 10 subsídios para professores na lição 4 do último trimestre. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para as novas notificações. Vamos aos estudos! EBD Lição 4 CPAD, 10 subsídios teológicos para o professor da escola dominical. Tema da lição, o corpo templo do Espírito Santo. Data, 26 de outubro de 2025. Texto base, 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, versículos 15 a 20. Subsídio 1. Vamos pontuar os assuntos que vemos no tema da lição. A ética e suas disciplinas. O corpo da pessoa salva, a diferença do corpo do homem no pecado e do corpo daquele que nasceu de novo, segundo Paulo em Romanos. O corpo como templo, como era o tabernáculo e como isto tem a ver com o corpo do cristão. O que os coríntios tinham de conhecimento em referência sobre templo, a visão do mundo antigo sobre templo, o corpo como expressão de vida religiosa, Romanos 12, 1 e 2, e o corpo apresentado como oferta a Deus. Entendendo sobre o corpo, as paixões do corpo, segundo o apóstolo Tiago, e o poder da alma regenerada sobre o corpo, segundo o apóstolo Paulo. Subsídio 2. O corpo do salvo é o templo do Espírito de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 16. Jesus deixou claro isto em João 14, versículo 23. Paulo diz que o crente foi comprado por Deus, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. O crente pertence a Deus, deve glorificar a Deus através do corpo, pois é templo do Espírito Santo. Subsídio 3. Ao falar do corpo como templo, queremos trazer aqui uma questão importante que tem sido negligenciada e muito pelo cristianismo ocidental por muitos interesses estranhos à vontade de Deus, que é o assunto da ética. A Bíblia é muito clara ao mostrar que uma é a ética da criação, outra é a ética soteriológica, aquela que diz respeito aos salvos. É recomendada aos salvos, pois diz respeito à natureza regenerada dos salvos. Como a criação está no estado de queda e o irregenerado tem sua vida dirigida pelo interesse e paixões do corpo, e assim, para o mundo não se tornar uma anarquia, se fez leis e ordens carregadas tanto de sanções como de juízos para que pudessem, ao menos, os irregenerados conseguirem viver em sociedade com um pouco de ordem regular. Para isto, vejam Paulo escrevendo em 1 Timóteo 1, versículo 9. A lei foi dada para os injustos e não para os justos, pois a lei leva em conta e é sabedora da natureza a quem ela é destinada. Por isso, também cada um dos 10 mandamentos começarem com a palavra não, pois Deus sabe que a natureza do irregenerado é propensa, está voltada, direcionada, inclinada e pronta para todas aquelas desgraças. Êxodo capítulo 20. Então entendamos de uma vez e não sejamos negligentes em saber disto, que a ética criacional é destinada ao homem caído e irregenerado e é imposta, enquanto que a ética soteriológica, Sermão do Monte, obras do Espírito e etc., dizem respeito a quem é salvo, pois está de acordo com a natureza destes. Subsídio 4. Quando Paulo diz que agora o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está falando do corpo do crente salvo, do corpo daquele que é regenerado. Ora, o corpo do salvo não passou por nenhuma mudança natural e nem foi ressuscitado, mas entendemos que agora o salvo consegue, e falaremos disto em um subsídio à frente, pela regeneração da alma, submeter o corpo e apresentar a Deus como oferta santa. Subsídio 5. O corpo do perdido e o corpo do salvo, e quem trata disto é Paulo em Romanos capítulos 6 e 7. Vejamos com atenção primeiro a situação do corpo do homem perdido e como Paulo se refere a isto colocando a sua própria experiência, estando sem Cristo, em Romanos 7.
Informamos que as citações bíblicas são da Almeida Corrigida Fiel quando não for mencionada outra versão. A dificuldade da vontade humana. Romanos 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui temos um claro raio-x do ser humano quanto à sua vontade ser fraca, débil e impotente, estando em um corpo que é dominante. Vejamos, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, Romanos 7, versículo 14, Nova Almeida atualizada, e a versão Almeida Corrigida Fiel coloca mais peso ao dizer sob o pecado. O que faço não aprovo, Romanos 7, versículo 15. Forte perda de identidade e sentido, como se vê em não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, Romanos 7, 17. Na minha carne não habita bem algum, Romanos 7, 18, parte A. Não consigo realizar o bem, Romanos 7, 18, parte B. O mal está comigo, Romanos 7, 21, e habita em mim, Romanos 7, 20. A guerra, a batalha que se passa nas profundezas do ser humano até atingir a superfície, Romanos 7, 23. Nesta batalha o homem é preso, pois diz, e me prende. Por fim, Paulo declara, se dando ele mesmo como exemplo de todos os seres humanos, miserável homem que sou, Romanos 7, 24. Por causa do poder do pecado encarcerar o homem e lhe causar uma grande devastação, uma tragédia, uma desgraça, Paulo diz que o pecado é excessivamente maligno, Romanos 7, versículo 13. Então, Paulo vê que não se pode abordar o ser humano sem ter a clara noção de que sua vontade está cativa pelo mal, que ele é miserável e a sua situação é trágica, e tudo isto através do corpo submisso ao pecado. Subsídio 6. Sobre o corpo do salvo, na mudança efetuada pela regeneração, vamos observar na argumentação paulina em Romanos capítulo 6, que agora o corpo que governava com suas paixões, tiranicamente a alma, agora então se torna dominado pela alma regenerada. Em Romanos 6, versículo 1, Paulo inicia seu argumento fazendo uma pergunta para o salvo: continuaremos no pecado? Depois, no versículo 2, ele declara: estamos mortos para o pecado. Depois, Paulo começa a acumular argumento após argumento sobre o corpo não servir mais ao pecado. Versículo 6. O nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceredes em seus fortes desejos. Depois, ele exorta firmemente aos crentes no versículo 13, parte A, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, e após isto, no mesmo versículo. Subsídio 6. Sobre o corpo do salvo, na mudança efetuada pela regeneração, vamos observar na argumentação paulina em Romanos capítulo 6, que agora o corpo que governava com suas paixões tiranicamente a alma, agora então se torna dominado pela alma regenerada. Em Romanos 6, versículo 1, Paulo inicia seu argumento, fazendo uma pergunta para o salvo: continuaremos no pecado? Depois, no versículo 2, ele declara: estamos mortos para o pecado. Depois, Paulo começa a acumular argumento após argumento sobre o corpo não servir mais ao pecado. Versículo 6. O nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus fortes desejos. Depois ele exorta firmemente aos crentes no versículo 13, parte A. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. E após isto, no mesmo versículo 13, continua e mostra então o sentido correto do corpo, no exercício da fé cristã prática. Mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus,
como instrumentos de justiça. Entenda, crente, e passe a pensar e agir como Paulo declara em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Subsídio 7. Quando Paulo trata do corpo como templo do Espírito Santo e usa o termo tabernáculo, ele remete ao tabernáculo móvel, que foi mostrado a Moisés em visão e feito no deserto de Horebe. Êxodo capítulo 20, versículo 30. Uma coisa que queremos salientar aqui é a teologia da interioridade, aquilo que diz respeito ao homem interior, o estado do regenerado, tomando então esta figura paulina do tabernáculo. Ora, o interior do tabernáculo era revestido de ouro, simbolizando da parte humana a santidade e da parte divina a glória. Êxodo 26, versículo 29. Os móveis do lugar santo eram colocados de frente do castiçal de ouro e eles eram feitos de ouro ou revestidos de ouro. Este castiçal foi feito de um talento de ouro e suas lâmpadas eram apontadas para a frente e assim, com as suas lâmpadas acesas, o santuário brilhava continuamente. Êxodo 20, versículo 20. Assim deve ser o cristão, como o templo do Espírito Santo, ter o seu interior iluminado pela santidade e refletindo grandemente a glória de Deus em sua alma. Sermos templo do Espírito Santo é uma elevada doutrina, mas como as denominações estão empenhadas em fazer jograis e divertir os crentes, estes grandes mananciais de vida espiritual elevada não têm sido abordados. Subsídio 8. Queremos agora falar de dois assuntos sobre formação intelectual sobre templo. Primeiro, é duro e triste o assunto e a forma como os coríntios entendiam o templo. Corinto tinha um templo dedicado a Afrodite, onde em seu interior se praticava a prostituição em louvor à natureza daquela deusa pagã. Isto estava de acordo com aquilo que se pensava de Afrodite, e através disto, Corinto ficou conhecida como uma cidade de notória prostituição. O Evangelho de Cristo veio para destronar não apenas o império do pecado, mas para mudar conceitos e trazer santidade ao culto e sacralizar lugares e vidas como templos santos e dedicados a Deus. Por isso Paulo fala que dentro e no templo de Deus tem que haver santidade, e este templo é o corpo dos crentes. Outra coisa que queremos pontuar é sobre como deve ser este templo. Como vimos no subsídio anterior, somente na questão do revestimento e móveis de uma parte do tabernáculo móvel já vinha uma ideologia de luxo, de algo do melhor voltado ao culto a Deus. Estamos cientes da questão do segundo templo de Ageu, mas sabemos que quando ele ficou terminado, ele recebeu aquilo que de melhor que os remanescentes e os repatriados puderam fazer, dada a sua pobreza. Mas como vemos em Salomão, o esplendor do templo que ele construiu para o Senhor, ele deu o melhor e o fez magnífico. Ora, o pensamento dos povos do Antigo Testamento não era que seu líder espiritual tivesse do bom e do melhor, mas que ao seu Deus fosse dedicado aquilo que eles tinham de melhor. Por isso os templos eram suntuosos. E assim deve ser feito por aquele que é o templo do Espírito Santo, ser um templo magnífico para Deus. Dedicar ao Senhor o seu melhor. Subsídio 9. O corpo como expressão de culto santo. Estamos caminhando para o final destes subsídios e não poderíamos deixar de falar de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vamos fazer um exame detalhado de exegese, pois não temos espaço e tempo para isso, e daria um livro somente a primeira palavra. Mas iremos pontuar duas coisas, e a primeira é: apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se perguntarem de onde Paulo tirou esta ideia, vou dizer uma coisa para vocês. Paulo não pensou somente na forma levítica de como se devia apresentar os sacrifícios, mas ele tinha em mente o perigo do culto dos judeus da época de Malaquias,
que apresentavam um culto a Deus de acordo com os padrões que eles achavam, e Deus disse que aquilo era imundícia e não culto. Malaquias capítulo 1, versículo 7 e capítulo 2, versículo 3. E leiam na Almeida Revista Atualizada. Também pedimos para que leiam esses textos na Nova Versão Internacional e na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Ali em Malaquias, a forma de culto seguia um padrão de um culto segundo o homem religioso mundano, ególatra, e isto Deus não aceitou. Agora, neste texto de Romanos, Paulo fala para os salvos apresentarem a Deus um culto de acordo com a santidade e a natureza de Deus, um culto santo. O segundo ponto que queremos apresentar é: não vos conformeis com este mundo. Conformar aqui em grego é suskematizo, que significa tomar a forma, ser igual ao mundo. Não posso aliviar o sentido e tenho que dizer que estes cultos mundanos, copiando a forma do mundo, onde o altar passou a ser circo ou palco de artista, onde impera o interesse do dinheiro, se cultua o homem. A pregação não é cristológica, o pastor não é pastor, mas é humorista, usando os quebra-gelo do inferno, e para onde se olha nunca se nota que está em uma igreja, e querem apresentar isso a Deus e denominar de culto e de igreja. Isto tudo é contrário à vontade e santidade de Deus. Cristo não nos salvou para esse tipo de culto mundano e carnal. O culto deve ser de acordo com o padrão da santidade de Deus, como diz Paulo, e não com o padrão carnal do líder religioso moderno. Subsídio 10. Trago o apóstolo Tiago para nossa consideração. Elias era homem sujeito como nós às mesmas paixões. Tiago lembra aos irmãos que ainda estamos no corpo, e este corpo é sujeito a muitas paixões. Devemos estar primeiro cientes disso, e em seguida sermos vigilantes e manter o domínio sobre o nosso corpo. Esses foram os 10 subsídios da lição 4 do último trimestre. Nos acompanhe para acessar todas as demais aulas. Prepare seu material e tenha bons estudos!